Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje você vai ver polícia realiza operação em Getúlio Vargas. Também jovem que foi baleado morre após ficar 17 dias na UTI aqui no Hospital de Erechim. E suspeito de assassinato a facadas é preso aqui na cidade. Entre outros destaques, nós vamos mostrar para você que Erechim atingiu a marca de 20 mil vacinados contra a Covid-19. E também o governo do Rio Grande do Sul celebra a maior taxa de colheita de soja da história. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e de toda a nossa região do Alto Uruguai. Imagens da nossa capital da amizade, céu azul nesse momento, temperatura na casa dos 14 graus nesse horário de meio-dia. E olha, a Polícia Civil realizou a Operação Caruncho, lá em Getúlio Vargas, hoje pela manhã. Olha, na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil realizou uma operação conjunta com a Brigada Militar de nome Caruncho, lá em Getúlio Vargas. Foram cumpridos 5 mandatos de busca e apreensão, 3 mandatos de prisão preventiva e um veículo acabou sendo apreendido. Além disso, também foi realizada uma prisão em flagrante por tráfico de drogas que ocorreu durante os trabalhos dessa operação. Mais uma prisão preventiva que aconteceu aí no decorrer das investigações. De acordo com a Polícia Civil, as investigações dessa operação duraram cerca de 5 meses e desarticularam uma quadrilha de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo que atuava lá no município. Ao todo, 25 policiais civis, 16 policiais militares, 14 viaturas da Polícia Civil, 14 viaturas policiais entre civis e militares participaram desta operação lá no município de Getúlio Vargas. E olha, um jovem que foi baleado morreu após ficar 17 dias na UTI do Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim. A Polícia Civil ainda não tem informações sobre quem cometeu o crime. Ronaldo Gabriel Muniz, de 23 anos, estava internado no Hospital Santa Terezinha. Ele foi baleado no dia 8 de maio em Erechim e socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ronaldo foi encontrado pela Brigada Militar, que foi chamada até uma casa no bairro Cristo Rei. Ao chegar no local, os policiais arrombaram a porta e encontraram ele no chão com o ferimento no pescoço. Segundo a equipe médica, Ronaldo teve falência múltipla de órgãos e acabou falecendo. A polícia segue investigando o crime e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. E um suspeito de cometer um assassinato a facadas em janeiro deste ano aqui em Erechim foi preso ontem pela Polícia Civil aqui de Erechim. Detalhes sobre o crime não foram divulgados porque as investigações seguem acontecendo. Um homem de 19 anos foi preso na manhã desta quarta-feira suspeito de assassinar Tiago Cleimar Casturino. O crime aconteceu em janeiro deste ano em Erechim. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atacada por diversas facadas e o motivo do crime não foi divulgado pelos policiais. Após ser ouvido, o suspeito foi levado para o Presídio Estadual de Erechim, onde ficará à disposição da Justiça. Muito bem, gente, vamos agora para o site do jornal bomdia.com.br, porque agora eu vou falar uma história para você que parece inacreditável, hein? Ladrões furtam trilhos, isso mesmo, trilhos de trem lá em Marcelino Ramos. Olha, no começo da tarde desta quarta-feira, por volta do 12h10, policiais militares receberam a denúncia sobre o furto de peças da via férrea na comunidade de Linha Teixeira Soares, no interior de Marcelino Ramos. Após buscas, foram encontrados e presos 4 indivíduos, sendo recuperados 72,5 metros de trilhos, 36 pregos e 19 sapatas de ferro. Os abordados, um com 30 anos e 3 com 41 anos, foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, onde foram lavrados o seu auto de prisão em flagrante. Logo após, eles foram encaminhados todos aí ao presídio aqui de Erechim. Em conversa com um dos autores, eles revelaram que já furtaram outras vezes trilhos do mesmo
local em dias anteriores e informaram que um homem morador de Concórdia havia comprado o material. As informações foram repassadas para a Polícia Militar de Concórdia, que efetuou buscas e localizou o receptor e também recuperou os trilhos que haviam sido levados. Esse indivíduo em Santa Catarina também foi preso. Parece brincadeira, né? A gente falava aqui antes, o cara acorda de manhã e resolve roubar um trilho de um trem. É só aqui na nossa região mesmo. Ei, vagabundagem. Vamos seguindo agora com outras informações. E olha, uma dupla foi presa após arremessar drogas no presídio Erechim. Uma dupla não, viu? Várias pessoas foram presas nas últimas horas, ontem à tarde, por arremessos do presídio aqui de Erechim. Aliás, está começando a se tornar um negócio quase que de hora em hora. Veja essa reportagem. Olha, 2 homens foram presos na tarde desta quinta-feira, suspeitos de arremessarem objetos para dentro do presídio. A dupla de 22 e 24 anos, segundo a Brigada Militar, arremessou o objeto no pátio interno e logo após tentou fugir em um automóvel modelo Fiat Uno. Após serem abordados, eles foram levados para a delegacia. Os agentes encontraram esses pacotes lá no presídio e neles descobriram que havia 2 aparelhos celulares. Então eles prestaram depoimento e foram liberados. Menos de uma hora depois, outros 3 homens também foram presos após saírem de um automóvel modelo VW Gol de cor branca e arremessarem pacotes no presídio aqui de Erechim. Nesses pacotes estavam 4 aparelhos celulares, carregadores, um tijolo de maconha pesando 221 gramas e R$ 42 em dinheiro. Eles foram levados para a delegacia. Quando a polícia chegou na delegacia, adivinha só? Um novo chamado de arremesso lá no presídio estadual aqui de Erechim. Olha, dessa vez, 2 homens de 21 e um adolescente de 16 anos foram presos. Eles também estavam arremessando pacotes lá no presídio. Dentro dos pacotes estavam 119 gramas de maconha e 2 celulares. Ambos também foram levados para a delegacia. Esse pessoal aí foi enquadrado por tráfico de drogas e logo depois foi levado ao presídio novamente, aí sim, para ficar guardado lá à disposição da justiça, hein? Olha, essa situação do presídio aqui de Erechim tá cada vez pior, hein? Tá cada vez mais complicada. De hora em hora é arremesso lá. A polícia, hein, tem que se virar nos 30 para prender toda essa vagabundagem. Vamos mudar de assunto agora, muda para essa câmera aqui para mim, para Patrick, porque eu vou falar que o prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, falou ontem sobre a apresentação do relatório fiscal. Nós vamos ver um vídeo agora em que o prefeito fala sobre essa apresentação e os dados na Câmara de Vereadores. Te liga. Olá, erechinenses. Hoje estaremos apresentando aí o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre do ano 2021, né? De janeiro a abril. Dizer que, com relação às receitas municipais, nesse primeiro quadrimestre, elas estão bem razoáveis e até um pouco acima do que nós tínhamos planejado. Também dizer que essas receitas sempre é relativo à movimentação econômica do município do ano passado. Então a gente sabe que provavelmente nos próximos meses essa receita tende a diminuir, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E com relação às despesas, a gente acrescentou alguns serviços importantes no município. Por exemplo, nós tínhamos aí 1.200 crianças esperando em vaga em creche, a gente colocou o Colégio Barão em funcionamento, a gente adquiriu vagas nas escolas privadas de educação infantil. A gente fez algumas reformas pontuais nas escolas, a gente conseguiu colocar na área da saúde uma central de vacinação que já fez aí mais de 20 mil vacinas só na central. A gente ampliou serviços na área, por exemplo, de desenvolvimento econômico através do incentivo do crédito às empresas, que a gente paga uma parte do juro subsidiado. A gente tem sim feito muitas melhoras nas estradas do interior, na parte da agricultura, ou seja, as despesas tendem a aumentar nesse segundo quadrimestre. Então a gente tinha que fazer um fôlego, tinha que fazer, vamos dizer assim, um suprimento financeiro para que o restante do ano não seja penalizado. É importante dizer também que nós estamos vivendo uma pandemia e aliada a isso também temos os casos de dengue, né? Que nós tivemos que utilizar muito recurso
para fazer o recolhimento de mais de 300 cargas de lixo, colocar containers aí nos bairros, comprar mais inseticida, colocar fumacês municipais em funcionamento, enfim, as despesas daqui para frente, elas serão mais aceleradas. Então nós tínhamos que ter um cuidado, e o município teve o cuidado no primeiro quadrimestre. O que vocês vão ver aí, que a Secretaria de Fazenda vai apresentar, são os números que estão oficialmente colocados para o município. E o que eu tenho a dizer pessoalmente como gestor municipal é que o cuidado que nós temos ainda é que, por exemplo, o hospital, nosso Hospital Santa Terezinha, nós colocamos aí já 14 leitos de UTI a mais. Neste momento, nós estamos aí com, entre leitos clínicos, leitos de UTI, mais de 50 leitos colocados à disposição do município, que foi duplicado do que tínhamos no início do ano. E daqui para frente a gente não sabe qual é o comportamento da pandemia, então a gente tem que ter cuidado. A gente precisa ter, neste momento, uma reserva técnica, se caso nós precisarmos colocar mais quartos, efetivamente mais recursos na saúde, a gente tem isso comprometido. Outra coisa que é importante dizer, que no dia de ontem a gente fez uma conversa com todos os conciliadores aí que o juiz de direito do município instituiu para o transporte coletivo urbano. Teve junto o Ministério Público, teve junto o pessoal da empresa, o município. Estou indo conversar com os vereadores, estou gravando porque no dia de hoje estarei em Porto Alegre com compromissos oficiais com secretarias de Estado. Então provavelmente quem estará representando aí é o nosso vice-prefeito Flávio Tirello, que também está bem ao par das questões municipais, de receitas, despesas, acompanhamento de obras. A gente tem tido muito cuidado com isso. O objetivo do município não é dar espetáculo, é fazer com que a cidade avance de uma forma harmônica, cuidando sim da saúde, que é o principal tema, de preocupação hoje, cuidando das vacinações, Se você olhar, nós já quase todos os grupos prioritários a gente já passou. Nesse momento estamos vacinando os professores e os profissionais da área de educação, mas também não pode se descuidar da parte econômica. Então estaremos aí no próximo mês já licitando a área do distrito industrial, porque felizmente muitas empresas querem e precisam ter locais para ampliar aí parque fabril e melhorar a questão do emprego, da renda. Eu acho que isso é fundamental. E ao mesmo tempo também cuidar para que nenhuma pessoa em Erechim passe fome. Então as secretarias aí estão sabendo, principalmente a Secretaria de Assistência Social, que nós temos que ter esse cuidado, o cuidado do ser humano, o cuidado das famílias, para passar por essa travessia e ter o mínimo de dano possível, sabe? Eu quero agradecer aí a participação de todos os vereadores têm sido incansáveis na avaliação de projetos, de se colocar sempre à disposição. Eu acho que o município avança quando legislativo e executivo estão irmanados no mesmo propósito, que é que Erechim avance de uma forma ordenada, de uma forma equilibrada, que é o que nós desejamos. O relatório é isso, é a apresentação dos números oficiais, mas o dia a dia do município a gente sabe o quanto é importante o que a gente está fazendo para que a cidade siga alguns passos em direção assim ao desenvolvimento sustentável. Acho que isso é fundamental. Muito bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem falando sobre o relatório fiscal aqui de Erechim, você vai ver como é que foram os dados. Porque agora a gente vai destacar para você que a região de Erechim recebeu ontem à noite o ar de alerta do governo do estado. Essa é a segunda variação, só pede para a ação. E o município já tem 48 horas para decidir o que vai fazer. O encontro já aconteceu no início da manhã e ao longo do dia deve ser divulgado quais serão as medidas a serem tomadas, mas elas devem ser mais restritivas. Te liga. Após uma reunião nesta quarta-feira, o Gabinete de Crise emitiu 4 novos alertas para as regiões Covid do Rio Grande do Sul. Entre elas, Erechim recebeu a notificação.
O prazo de 48 horas para que a região apresente um plano de ação ao governo estadual já está valendo. Segundo o relatório, a região de Erechim apresentou 306,1 casos confirmados para cada 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 24,2% frente à anterior. Também apresentou uma taxa de mortalidade acumulada na semana de 4,72 óbitos para cada 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 175% frente à anterior. Além disso, houve também um aumento de 44,6% nos casos internados em leitos clínicos, entre eles suspeitos e confirmados, o que representa uma variação de 25 pacientes. Com isso, a região tem 81 internados por Covid-19 em leitos clínicos. Quanto aos leitos de UTI, a região apresentou uma redução de 3%, variação de menos um paciente. São 32 internados por Covid-19 em UTIs e a taxa de ocupação é de 80,7%, com 11 leitos livres. A região está a apenas 8 pacientes do maior número de internados por Covid-19 desde o início da pandemia. Olha, agora a gente vai trazer a fala do Jackson Arpini, falando exatamente sobre essa questão do de atenção, de aviso e agora de alerta aqui para a nossa região. Precisamos ficar atentos. Veja no comentário do Jackson Arpini. A região 16 está em aviso pelo novo sistema de governança 3As do governo do estado do Rio Grande do Sul. Nossos levantamentos apontam, a cada boletim regional, um crescimento expressivo no número de casos ativos. Nossas taxas de ocupação de internação de leitos clínicos subiram 60% e nossos leitos de UTI estão praticamente lotados. Infelizmente, tivemos nos últimos dias, em 6 dias, o registro de 16 óbitos e necessitamos, nesse momento, dado ao novo agravamento do cenário pandêmico, da colaboração e da conscientização de toda a sociedade. Não é momento para aglomeração de pessoas e precisamos seguir com maior rigor os protocolos sanitários. E o governador Eduardo Leite está em Brasília para receber o atestado do Rio Grande do Sul livre da febre aftosa. Veja. Esta quarta-feira já estou em Brasília para uma série de agendas no Tribunal de Contas da União, junto do Supremo Tribunal Federal também, pautas de interesse do Rio Grande do Sul em relação às privatizações que nós estamos encaminhando. Mas o ponto alto da nossa agenda em Brasília é nesta quinta-feira pela manhã, quando estaremos no Ministério da Agricultura para obter o certificado por parte da organização internacional responsável pela sanidade animal, o certificado de um estado livre da febre aftosa sem vacinação. Algo que o Rio Grande do Sul se preparou muito para poder conseguir conquistar com a mobilização do nosso setor do agronegócio, dos nossos pecuaristas, produtores rurais, das entidades ligadas ao setor, da nossa Secretaria da Agricultura. Investimos em viaturas, investimos em equipes, contratações de equipes técnicas para as nossas inspetorias de veterinária, para que tenhamos a condição de segurança para liberar o estado da vacinação da febre aftosa. E por que isso é tão importante? Porque, sendo reconhecido como um estado que está livre da febre aftosa, dispensando a vacinação, muitos países que não aceitam importações da carne produzida no Rio Grande do Sul, da nossa proteína animal, vão poder aceitar a importação daquilo que a gente produz. E isso vai abrir, então, fronteiras para a exportação da nossa produção de proteína animal, agregando valor para o que nós produzimos, gerando mais emprego, mais renda. É um motivo de grande celebração esta quinta-feira, a liberação do Rio Grande do Sul como estado livre de febre aftosa, sem vacinação, pela organização que reconhece, então, internacionalmente, o estado do Rio Grande do Sul nessa condição. Erechim ontem atingiu aí a meta de mais de 25 mil pessoas vacinadas na central de imunização. Já são mais de 28 mil imunizados aqui na nossa cidade. 28 com a primeira dose e 12 mil com a segunda dose. O vice Flávio Tirello gravou um vídeo ao lado da secretária Eclesan Palhão para falar sobre o assunto. Vamos acompanhar a fala. Olá pessoal, estamos aqui na central de vacinação, a secretária Eclesan e eu, para darmos uma importante notícia. Hoje chegamos aqui à marca de 20 mil doses de vacinas aplicadas por essa nossa importante equipe, servidores e funcionários. Temos que muito agradecer. 20 mil doses aplicadas não são pouca coisa. Agradeço de coração a todos que muito se empenham para que a vacinação funcione aqui na cidade de Erechim.
E seguimos, além da vacina dos professores, que está sendo feita hoje, os pacientes acima de 18 anos com comorbidades. E ontem foi o dia de combate ao glaucoma, uma doença que atinge principalmente pessoas que têm mais de 50 anos e podem aí ficarem cegas desde que não seja tratada de forma correta. Por isso a Isabel Seabra foi lá ao Hospital Santa Mônica, onde aconteceu uma ação com o Joy Zamboni. Veja na reportagem. Uma ação com o objetivo de conscientizar e unir esforços em prol da prevenção. Esse foi o propósito principal da triagem realizada no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma no Centro Hospitalar Santa Mônica de Erechim. A programação integra o movimento nacional e foi organizada pela Clínica de Olhos. A gente está fazendo hoje essa triagem, né, que seria um levantamento, né, de pressão do olho, né, fazer a foto do nervo óptico, porque boa parte dos pacientes nesse período da pandemia, eles acabaram não vindo às consultas, né? E, claro, boa parte dos pacientes também que normalmente já deixaram de vir, né? A gente conseguiu arrecadar, digamos eles assim, para pelo menos fazer essa triagem, medir a pressão do olho, tá? A gente conseguir ter uma foto do nervo, né, e dar alguma resposta para o paciente aí se realmente ele tem alguma chance de ter o glaucoma ou não. Na oportunidade, as pessoas puderam verificar a pressão do olho e fazer uma foto do nervo, medidas que se tornam suporte para o diagnóstico da doença. O glaucoma é uma doença, como a gente sabe, né, que leva à cegueira e é irreversível, né, essa é a importância do diagnóstico precoce. E é uma doença que não tem sintomas boa parte das vezes, então se o paciente não vem à consulta, se ele não faz essa triagem, se ele não tem ideia de como é que é a pressão do olho dele, se ele não tem ideia de como é que é o nervo dele, ele não tem como saber, né, se ele tem uma chance de ter glaucoma e potencialmente uma cegueira, né? Então essa é a importância então desse dia, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Segundo os médicos, pessoas acima de 50 anos estão mais expostas ao glaucoma. No entanto, é fundamental manter as consultas nas diferentes faixas etárias para verificar se o nervo está saudável e se a pressão do olho não está elevada. Hoje, então, é aquele dia para a gente fazer o lembrete, né? Para a gente lembrar todo mundo, né? A gente se esforça justamente por isso, para as pessoas lembrarem que o que é o glaucoma, que essa doença existe, ela é silenciosa e ela causa danos irreversíveis, né? Essa é a nossa ideia, por isso que a gente está aqui hoje, né? E o governo do Rio Grande do Sul celebra a maior safra de soja colhida em sua história. A divulgação foi feita ontem aí pelo governo do estado. Vamos ver a fala do governador. Tal qual o produtor rural, nós também temos, Gedeão, que no governo arar, movimentar a terra, isso traz desconforto, é trabalho duro, mas para poder fazer a semeadura e depois ter a colheita. Então, os nossos produtores rurais, quem trabalha com a soja, também tem que ter esta paciência, este trabalho para mexer na terra, revirar a terra, plantar, ter a colheita. E muitas vezes o contexto atrapalha, como foi o ano passado da estiagem. Eu costumo dizer que todos os empreendedores merecem o nosso respeito e todo o nosso trabalho para poder ter melhor espaço para empreender, especialmente aqueles que trabalham com um trabalho rural, no nosso agronegócio, porque se submetem, além de tudo, ao imponderável do clima. Vai chover mais, vai chover menos, se o frio chegará na hora certa, se não vai ter granizo, tudo isso coloca um imponderável ainda a prejudicar os planos de quem está trabalhando. Mas, mesmo assim, depois de um ano de estiagem e de dificuldades, novamente estão lá, plantando, acreditando, com esperança no futuro, movimentando a terra outra vez. E que bom que desta vez temos uma safra que vai nos entregar muitos bons resultados. Vai movimentar a nossa economia e vai fazer rodar não apenas o mundo do campo e tudo que com ele se relaciona, mas é dinheiro que vai circular na economia gaúcha num momento em que a gente precisa desses recursos, nesta retomada que nós esperamos seja de um pós-pandemia que se aproxima cada vez mais. Que pena que a gente não pode estar lá em Tupã-Siretã presencialmente, prefeito Gustavo, mas tenho a expectativa de que no ano que vem estejamos juntos para celebrar presencialmente um momento como esse, novamente, de uma boa safra, uma bela safra com bons preços, movimentando a nossa economia. O governo do estado vai continuar trabalhando para poder dar o retorno para quem empreende com
redução da burocracia, como fizemos com o Código do Meio Ambiente, GDão, aprovado na nossa Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, as reformas que nos ajudam a reduzir impostos e que nos ajudam a promover investimentos. Tudo isso só acontece porque lá na Assembleia houve homens e mulheres com coragem de tocar nos pontos sensíveis, duros, antipáticos muitas vezes, que aprovaram privatizações, que aprovaram as concessões, que aprovaram as reformas nas carreiras, na Previdência, todo esse circuito de reformas que nós fizemos e que agora vai virar colheita para o Estado também. Muito em breve, nos próximos dias, nós vamos trazer notícias importantes em termos de investimentos que vão beneficiar também a região em Tupanciretã, para que a gente possa reduzir os custos logísticos, reduzir os tempos de deslocamento, dar segurança, conforto e a garantia de que tudo aquilo que se planta vai chegar em melhores condições no seu destino final. Estamos juntos, felizes por esta safra que acontece neste momento, mais ainda com a expectativa de um bom futuro para o nosso Rio Grande. Muito obrigado. E o município de Erechim apresentou o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2021. A gente viu antes a fala do prefeito e um vídeo que foi apresentado durante essa sessão, né? Vamos ver agora como é que está a gestão do governo Polis. Uma audiência pública transmitida de forma online apresentou na manhã desta quarta-feira o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2021. Devido a uma agenda externa, o prefeito Paulo Polis participou da abertura da audiência através de um vídeo. Em relação às receitas municipais, nesse primeiro quadrimestre, elas estão bem razoáveis e até um pouco acima do que nós tínhamos planejado. Também dizer que essas receitas sempre é relativo à movimentação econômica do município do ano passado. Então a gente sabe que provavelmente nos próximos meses essa receita tende a diminuir, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Além do presidente da comissão, Jurandir Pezenato, também estiveram presentes na mesa de autoridades o vice-prefeito Flávio Tirello e o secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento Participativo Paulo Jeremias dos Santos, além do secretário da Fazenda, Valdemar Locke, e o diretor de Finanças da Secretaria da Fazenda, Edson Kammeler. O encontro foi realizado no plenário da Câmara de Vereadores, por isso apenas parlamentares puderam acompanhar a apresentação no local. Conforme o balanço do primeiro quadrimestre do ano, o município já arrecadou cerca de 96 milhões de reais. No caixa, conforme aponta o levantamento, no dia 30 de abril, há cerca de 42 milhões 624 mil reais de recursos livres, sendo 41 milhões 417 mil de recursos vinculados, que são destinados principalmente a áreas da saúde, educação e assistência social e que deverão ser aplicados de acordo com disposições legais. Muito bem, gente. Olha, agora há pouquinho, por volta do meio-dia, acabou a sessão aí da Câmara de Vereadores sobre a questão da aprovação ou não de 4 milhões de reais para a empresa Transportes Urbano aqui de Erechim. Logo mais, nos nossos telejornais, às 14h, direto da redação, nós vamos trazer todos os detalhes dessa sessão. Tá bom? Não perca aqui na TV Bom Dia. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, mobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou um local ideal para sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo com imagens de Erechim na sua tela. Já já eu estou de volta. Tem o comentário do Igor Miller e muito mais para você. A RS 477 é uma das principais ligações da região do Alto Uruguai com a região nordeste do Rio Grande do Sul. São cerca de 100 quilômetros entre Erechim até São José do Ouro. Deste trajeto, apenas 20 quilômetros na região do Alto Uruguai estão sem asfaltamento. Um trecho que corresponde diretamente às cidades de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Essa estrada é muito importante para o nosso município de Centenário e também para os demais municípios da região da Munor e da Amal. Vai desenvolver muito a nossa região, né? Essa rodovia é fundamental para esse desenvolvimento
Essa é uma obra estratégica. Pavimentação já. A RS 477 é conhecida como a Estrada do Desenvolvimento, pois diariamente centenas de veículos de todos os tamanhos circulam por ela, movimentando o comércio, indústria, serviço e o agronegócio do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa ligação ela vai melhorar sim a área de serviços, saúde, educação, a área da agricultura, da pecuária, facilitar aí o deslocamento. Precisamos muito dessa ligação com Erechim, que é um polo regional, né? Tanto na educação quanto na saúde e também economicamente falando. Ao todo, são 51 municípios beneficiados diretamente com a conclusão da ligação asfáltica. Uma população de 368.370 pessoas beneficiadas. Juntas, as regiões da Mau e Amunor, em 2020, apresentaram um ICMS de 13.103.442.370 reais. A nós faltou e falta ainda estradas. E nós precisamos muito de infraestrutura. Esse asfalto é um desejo da nossa comunidade. O pneu não aguenta nenhum ano. Hoje, com a ponte de Carlos Gomes, o movimento triplicou. Uma ligação direta entre o Alto Uruguai e Santa Catarina. Isso aqui é de essencial importância, a maior importância e a melhor coisa que tem para nós. Esse conjunto de forças gera um índice de retorno ICMS para 2021 de 4,73%. Juntos, representantes de diversas áreas das duas regiões estão unidos para a conclusão da pavimentação, que além da economia, vai auxiliar no transporte nas áreas de saúde e educação e dar mais qualidade de vida e desenvolvimento para quem usa a estrada todos os dias. Somos favoráveis ao assaltamento da ERS 477. Que essa 477 é muito importante para a saúde, para o comércio. Estamos aí junto nessa luta para que isso saia do papel e venha se tornar uma realidade aqui na nossa região. Então é importante para nós porque isso vai facilitar o trânsito e o deslocamento dos alunos para ambas as regiões. Porque sabemos da importância que tem o acesso e até o centro maior que hoje é Erechim. Nós precisamos de saúde, nós temos que ir a Erechim, transporte agrícola, tudo nós pertencemos para o lado de Erechim e precisamos muito desse asfalto. O asfalto até a 477 é de extrema importância. Nós precisamos demais para que as pessoas, o cidadão e a indústria tenham essa ligação. Falta pouco para que a RS 477 seja concluída. É a estrada do desenvolvimento para seguir desenvolvendo o Rio Grande do Sul. Chegou a hora de acelerar e o Rally Velocidade está de volta, agora na tela da TV Bom Dia. Dia 30 de maio você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Bom Dia a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. É o Rally Integração de Aratiba. Mas atenção, a organização pede que desta vez, devido à pandemia, você evite ir para o barranco e ficar em aglomerações para ver a passagem dos carros. Mas fique tranquilo, você poderá acompanhar todas as imagens e as emoções da segurança de sua casa. Vai ter muita emoção com os melhores pilotos e navegadores do Rally brasileiro. Primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade 2021. Rally Integração de Aratiba, ao vivo na TV Bom Dia. Oferecimento: Câmara Municipal de Vereadores de Aratiba, Prefeitura de Aratiba, Ervateira Tchê e Tio Tomás, Clínica de Olhos Erechim, Cressol Aratiba, Creral Telecom e QSoja.
tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Você está feliz sexualmente no seu casamento? Este tema é um tabu para muitos casais que precisam falar sobre este assunto. Por isso, dia 27 de maio, o Bom Dia Entrevista recebe a palestrante, psicóloga, sexóloga e criadora do método MIP, Eliane Duarte, a partir das 8 da noite, ao vivo na TV Bom Dia. Bom Dia Entrevista sobre satisfação sexual conjugal com Eliane Duarte. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa.
No seu aniversário, Campinas do Sul só tem a agradecer e honrar as pessoas que fizeram deste município, ao qual ao longo de sua história tem se transformado e se tornado cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas que nasceram ou escolheram este espaço de chão para viver. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa casa. Parabéns, Campinas do Sul, pelos 62 anos de emancipação. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Tá linda a nossa cidade, né? Mas tem previsão de chuva. Daqui a pouquinho a Thaíne do Carmo vai contar pra gente, hein? Mas agora vamos acompanhar o comentário do Igor Miller. Te liga, opinião, você também vê aqui. Então, na manhã de hoje, os vereadores aqui de Erechim, da Câmara de Vereadores de Erechim, aprovaram o projeto do Executivo para firmar o repasse de R$1,5 milhão para a empresa de transportes Gaurama. Houveram muitas colocações em sentidos favoráveis e contrários, né, apesar com essa ampla maioria de votação, e muitas colocações, né, a respeito principalmente da qualidade do serviço, e que em muitos bairros hoje não tem o transporte de ônibus, é uma coisa que a população vem reclamando já há bastante tempo. Foi feito enfim, apesar de ter sido muito rápido também, né, dos vereadores terem deliberado de uma maneira muito rápida isso, talvez com poucos subsídios, com poucas informações, o projeto está aprovado e o município vai repassar o recurso. E agora eu faço a minha colocação aqui a respeito disso. Realmente, aí o município pretende fazer uma análise desses números que a empresa passou. Realmente é necessário, sim, que seja feita uma análise mais minuciosa daquilo que a empresa apresentou. E porque é um serviço fundamental e essencial, não há dúvida, mas, como alguns vereadores também disseram, ninguém obrigou a empresa a participar dessa licitação, desse contrato. Houve sim problemas, há problemas, houve a diminuição de passageiros, sem nenhuma dúvida, um aumento dos custos, sim, mas isso também ocorreu para todas as empresas, para todas as pessoas, não só para esta empresa. Então, acho que o município realmente precisa olhar com mais cuidado, justamente porque está se tratando de dinheiro público, de um serviço essencial, sim, mas também de recursos pagos pelo cidadão, recursos gerados pelo trabalho da comunidade e que precisam necessariamente de um olhar criterioso. Dessa maneira, entendo que eu acho que o serviço vai continuar, mas o município tem que avançar, sem nenhuma dúvida, na questão da qualidade. Por que determinados bairros não têm hoje o serviço? A questão dos horários também tem que ser revista. Quer dizer, o município vai ter que avançar, vai ter que, sim, com certeza, monitorar, criar uma comissão. Não sei, o prefeito já falou que vai ser feita uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho para avaliar isso, mas vai ter que sondar todos os pontos aí falhos em aberto e que a comunidade vem reclamando, já que a empresa vai receber dinheiro público, e esse serviço, como eu disse, por ser essencial, ele também tem que ter qualidade. Não adianta simplesmente ter lá uma empresa prestando e não atendendo a necessidade da comunidade. E se a necessidade da comunidade não está sendo atendida, alguma coisa está errada. Então, no meu entendimento, o município com certeza tem que olhar mais para essa empresa agora, tem que criar maneiras, critérios para verificar a qualidade do serviço, porque para muitas pessoas está ficando a desejar. Então, para finalizar, e essa história ainda não terminou,
porque não há nenhuma garantia de que a empresa vai continuar prestando o serviço daqui para frente. Pode ser que amanhã a empresa, e um dos vereadores inclusive falou sobre isso claramente, que amanhã, daqui a algum tempo, todos os funcionários que estavam ali reivindicando essa votação vão estar demitidos, porque realmente não há uma segurança de que, mesmo repassando esse dinheiro, a empresa vai continuar prestando esse serviço. E por isso que o município vai ter que criar uma maneira de monitorar e olhar para os números, para as finanças da empresa, para que consiga dar garantia do transporte público aqui em Erechim. Um bom dia e é isso aí. Seguimos com os destaques do Bom Dia impresso e digital. A edição que está nas bancas, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet agora. E agora nós vamos saber quais são as informações da edição desta quinta-feira do Jornal Bom Dia Impresso Digital, que já está aqui em nossa capa sobre a economia. Erechim gera 170 novos postos de trabalho em abril. Na página 2 você confere sobre qualificação. O Senac recebe uma nova tecnologia para ensino flexível. Temos também aqui na página 3 sobre a economia em relação aos trabalhos. E na página 4 temos os artigos de opinião para você conferir também. Na 5, sobre o Alto Uruguai, está aberta a colheita de erva mate no estado. Depois, na página 6, para quem busca uma oportunidade, a agência do Cine oferece 395 vagas de trabalho aqui na cidade. Página 7, Erechim, cerca de 100 pessoas participam de triagem preventiva ao glaucoma, é um destaque da saúde. E hoje, quinta-feira, temos a coluna social da Zeni Bears, aqui com muitos destaques para você conferir. Na 9, sobre a saúde em relação à pandemia, a região de Erechim recebe um alerta do governo estadual. Depois nós temos sobre a competição, alunos do Colégio Franciscano São José participam das Olimpíadas Matific 2021. Temos também em relação à URI, que a reitoria lança uma série para aproximar a comunidade e universidade. Na página 12, então, falando já de região, no município de Ponte Preta, educação fiscal, ênfase na cidadania e arrecadação de impostos. E outra também de Aratiba é que uma campanha visa arrecadar garrafas PET. Na página 13, sobre o transporte público, os vereadores, nossos empregos estão em suas mãos, é o que diz ali os funcionários da empresa Gaurama. Na página 14, nós temos os classificados aqui do Bom Dia, isso aí agora, o caderno de variedades também. E na página 22 ele já começa a segurança, Um rapaz morre 17 dias após ser baleado em Erechim. Temos também sobre o tráfico, um adolescente detido com 21 pedras de crack e dinheiro. Depois, falando do esporte, na 23, Rally Integração, a transmissão exclusiva aqui da TV Bom Dia. Na página 24, temos sobre a Libertadores. Inter empata com o Always Ready, mas classifica em primeiro no grupo. Nós lembramos que o jornal impresso do Bom Dia já está nas bancas e você pode adquirir o seu, porque além desses destaques tem outras informações que você vai poder conferir. Se você não é assinante, liga aqui no 3520-8500 e aí você vai ficar sabendo como você pode ser assinante. Muito bem, gente, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro, com um pouco de frio, mas uma boa quinta-feira para todo mundo. Bom, vamos começar falando do Inter na Libertadores, encaminhou classificação, mas novamente não venceu um time que tecnicamente era inferior à qualidade do time colorado. O que aconteceu? Não só inferior, muito inferior. Eu classifico o Always Ready como um time que está à margem de qualquer análise. É um time muito inferior ao Internacional. O que é bom é que o Inter fez aquilo que precisava fazer, o empatezinho já garantia a primeira colocação no grupo e a primeira colocação depois lá no sorteio da Libertadores dá uma certa tranquilidade para sempre pegar os segundos classificados, times teoricamente um pouco mais fracos. Agora vamos falar sobre o jogo. Tyson não jogou bem, o time do Inter não jogou bem.
Miguel Ramírez, que sofria sim uma certa pressão demasiada da torcida, porque os resultados não apareceram, ele continua pressionado, ele erra na escalação, não que erra, mas ele não demonstra uma convicção, uma coerência de um jogo para o outro, um time bem diferente que entrou em campo do Clássico Grenal para o jogo de ontem. Ele erra na escalação, nas substituições durante o jogo também. O Inter, que não fez uma boa partida, dominou o jogo, teve mais posse de bola, ficou com a bola a maior parte do tempo no primeiro e no segundo tempo também, mas não conseguiu fazer com que essa possibilidade viesse a se tornar chances criadas, e o Internacional então acabou ficando no empate. Thiago Galhardo perdeu muitos gols. É bem verdade que o goleiro do Always Red salvou em algumas oportunidades, mas o Inter não jogou bem, um time muito apático, sonolento, e não tenho dúvida que a torcida sim não deve estar muito feliz com o que foi visto ontem. Muito bem, logo mais às 5 da tarde tem a fala do Miguel Ângelo Ramírez no Virando o Jogo sobre esse jogo. Agora é vez do Grêmio, na verdade é o Sub-23 do Grêmio que joga hoje na Sul-Americana. O time de transição, com 15 jogadores, inclusive nem do Sub-23, do Sub-21. Quem estará no comando técnico será o técnico Thiago Gomes, que também jogou contra o Laequidá quando o Grêmio estava na transição da sua comissão técnica, da saída do Renato Portaluppi para início do Thiago Nunes. E o Thiago Gomes deve então comandar essa partida. O Grêmio, que já está classificado, e se conseguir um resultado positivo, tem a chance, tem a oportunidade de se classificar entre os melhores, sendo o melhor na classificação geral, que também coloca o Grêmio, independente do adversário, jogar sempre na sua casa no segundo jogo da Copa Sul-Americana. E ontem à tarde foi apresentado oficialmente no time do Grêmio Douglas Costa como novo reforço para competições de 2021 na equipe gremista. A apresentação aconteceu aí com participação do presidente e do vice do time. Vamos acompanhar esse momento. Então, o Grêmio faz a comunicação oficial e apresenta aquilo que já está mais do que apresentado à sua torcida. Douglas Costa, que chega aqui para o Grêmio para ser campeão. Seja muito bem-vindo, Douglas, seja muito feliz aqui conosco. Tu estás manifestando essa alegria de estar aqui conosco, quis estar aqui conosco, desejou estar conosco, e o Grêmio se sente muito honrado com esse teu, não é desafio, porque tu és, na verdade, uma expressão do futebol mundial, mas contigo nós temos grandes expectativas de avançar cada vez mais em grandes conquistas. Seja bem-vindo. Douglas, eu acho, no meu ponto de vista, que não é uma apresentação, é uma reapresentação. Porque é uma reapresentação de alguém que passou 12 anos fora, enfim, fazendo, digamos, um passeio fora, porque o Grêmio jamais saiu de ti. Nós percebemos isso no dia a dia, e tu também jamais saísse do Grêmio, está no nosso coração. Então, nós estamos super felizes com a tua volta. Temos ambições grandes, e eu sei que tu tem ambições grandes, já manifestasse isso, e temos muita confiança de fazer uns próximos anos muito bons contigo, com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, cara. Eu acho que, primeiramente, bom dia para a nação gremista aí, que sempre me apoiou. Depois, é uma sensação incrível tu passar 12 anos fora, e eu, como o Herman disse, eu sempre carreguei o Grêmio comigo. Se a gente for pegar tempos atrás, qualquer coisa que o Grêmio vencia ou competia, eu estava ali ou brincando de uma vitória positiva do Grêmio, trazendo sempre alegria para o torcedor. E tá de volta, podendo buscar os meus objetivos dentro de um todo, para mim é gratificante, é um momento especial. E eu pontuo como um dos momentos, como tu mesmo mencionou, é um desafio, é claro que é um desafio importante. E para mim eu pontuo como se fosse o desafio mais importante da minha vida, porque eu estou voltando para o clube que me projetou, o clube que parcialmente me deu tudo o que eu tenho, a oportunidade de ser o Douglas Costa de hoje. Então, poder devolver isso é o que eu trabalho na minha mente todos os dias, claro que passo a passo com meus companheiros. Então, eu estou realizando um outro sonho da minha vida. Um excelente reforço para o Tricolor, ainda motiva ainda mais a torcida nesse momento, né? Motiva bastante, porque o Grêmio passou por um período de crise, conseguiu com uma nova comissão técnica os resultados. O Thiago Nunes faz um bom trabalho até aqui e tira um pouco daquela euforia do que foi ser eliminado precocemente na Copa Libertadores da América, que sim, gerou uma frustração muito grande, não só para o grupo, como também para a direção e para os torcedores do Grêmio, agora com uma tranquilidade a mais, e também com o Douglas Costa,
que, tirando toda a história, é um jogador que agrega muita qualidade ao time do Grêmio. Bom, vamos falar do Ipiranga. O Ipiranga ontem à tarde empatou com a Aimoré, um amistoso, mas também ontem apresentou mais 2 novos reforços para o início da Série C, que começa na segunda-feira. Vamos ver quem são esses. O Ipiranga apresentou nesta quarta-feira mais 2 reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro, que inicia na próxima segunda-feira. O primeiro nome é o de Roger Reder Alves dos Santos, de 20 anos, com 1,80 m de altura, natural de Erechim. O lateral direito vem da base do Canarinho e já atuou na base de outras equipes, como o Criciúma e o Novo Hamburgo. Este será o primeiro contrato profissional do atleta. O segundo reforço do dia é Diego Porfírio, de 21 anos, lateral esquerdo de 1,83 m e que foi destaque no campeonato alagoano, atuando pela Desportiva Aliança. O atleta foi da base do Taubaté de São Paulo, tendo atuado também no Democrata de Minas Gerais e no Tupitambás, também de Minas Gerais. Com estes reforços, o número de novos atletas na equipe chega a 6 para o início da competição nacional. Muito bem, Eric. Olha, o total já são 6 reforços, praticamente meio time, né? O Renan Mubarak está trazendo aí para o início da Série C. Como é que está o Ipiranga nessa preparação? Como é que tu vê o início dessa competição para o time aqui de Erechim? A melhor notícia foi a que eu trouxe na quarta-feira, que o time do Ipiranga está em plenas condições físicas. Esse um mês parado, uma semana que os jogadores tiveram folga e 3 semanas do reinício do trabalho em preparação, é que o time, em sua totalidade, está 100% fisicamente. E isso, para mim, muito me agrada, porque o Júnior Rocha vai ter à disposição todos os jogadores já na segunda-feira. Com exceção desses jogadores que chegaram agora, que precisam estar regularizados na CBF. Agora, a notícia boa, sim, é que o Ipiranga trouxe 6 jogadores, trouxe novos nomes, novas caras, para suprir as perdas que teve desses jogadores que não vão disputar o Campeonato Brasileiro Série C. Nenhum jogador chega no nível do que foi Caprini, Mossoró, Zé Mário e também o Gia Silva. Agora são jogadores importantes, que sim, alguns deles têm qualidade, são jogadores que vão contribuir muito com o Ipiranga. Um lateral direito que foi anunciado ontem, o Roger Alves, é um jogador das categorias de base, e isso dá indícios de que o Ipiranga está utilizando a sua base e que não está lá apenas como um artigo decorativo. Lateral esquerdo, é um lateral que foi destaque, esse Diego que chegou ontem, foi destaque no campeonato alagoano. É preciso ver ele em campo para dizer se ele vai deixar o torcedor do Ipiranga um pouco mais confortável com a saída do Zé Mário, mas é um lateral esquerdo que chega. O pessoal fala que ele vai brigar pela posição, então nós vamos ver. E no ataque aí eu imagino que o Júnior Rocha tem outras opções, tem o Diogo Sodré que já chegou, o Luiz Soares, são jogadores importantes, e o Eric Farias também, novo anunciado do time do Ipiranga. Do campo para as quadras, falar do Atlântico agora. Atenção, torcedor do Galo, o time viajou para o Mato Grosso, onde tem jogo da Liga Nacional, e também na sequência para o Paraná. Antes do Eric comentar a preparação do time, vamos ver a fala do Alan, que é fixo do Atlântico, falando sobre essa viagem ao Mato Grosso. Te liga. É uma viagem bem importante, né? Vamos enfrentar uma equipe nova na Liga Nacional, onde teve um resultado importante em Joinville. Sabemos da dificuldade, estamos treinando bem, forte a semana inteira. Temos a nossa primeira vitória no sábado passado contra o Blumenau em casa, uma vitória onde nos deixou nossa equipe bem mais confiante, e tenho total certeza que nossa equipe está preparada para fazer 2 bons jogos nessa viagem, sábado contra o Mato Grosso e segunda contra o Cascavel. Agora é acertar os mínimos detalhes nesses últimos treinos que nos restam, que eu tenho certeza que vão fazer grandes jogos. Muito bem, o Atlântico vai para 2 jogos importantes, um contra o Juventude, um time que ainda pouco se sabe aí do futsal, e outro no Paraná. Como é que está o Atlântico? O Atlântico ele vem embalado com uma goleada para cima do Blumenau, e uma goleada que foi importante sim, em termos de competição, e também para o time começar a ir nesse caminho das vitórias. O time do Juventude é um time inexpressivo, imagino que o Atlântico deve jogar essa primeira partida, quem sabe, tentando pontuar, se os 3 pontos não vierem, 1 ponto pelo menos. O jogo que acontece no dia 31, na segunda-feira, lá no Paraná, é contra o Cascavel. O Cascavel é uma equipe muito poderosa, é o atual campeão paranaense, é uma equipe que o Atlântico eu não sei se vai conseguir pontuar, porque o jogo é fora de casa, e isso dá uma vantagem para os visitantes. Agora, esses 2 jogos é importante sim o Atlântico
conseguir no mínimo 3 pontos, porque o campeonato é muito difícil, ele passa rápido e essa sequência de jogos vai jogar no sábado e já na segunda-feira, são 2 dias só de viagem e o desgaste físico vai aparecer. Vai ser uma temporada muito difícil para o Atlântico, nós esperamos, quem sabe, resultados positivos aí para frente. Gente, 5 da tarde no Virando o Jogo, vamos falar do Rally de Aratiba, momentos finais aí para acelerar no próximo domingo ao vivo aqui na TV Bom Dia e muito mais de esporte para vocês. Obrigado, Eric, até lá. Um abraço, 3 dias faltando. Falta pouco, né? Um abraço para todo mundo. Gente, agora vamos com as informações da previsão do tempo. Te liga! Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. De acordo com a Metsul Meteorologia, a região prossegue sob a influência de uma massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica. Por este motivo, o tempo continua firme e com temperaturas mais baixas durante a noite e a madrugada. Vamos conferir? Em Erechim, a mínima será de 7 graus e a máxima de 21. A umidade do ar ficará em torno de 42% e ainda não há previsão de chuva. No município de Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 9 graus e a máxima de 24. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 11 graus e a máxima de 26. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, eu conversei com o professor da URI Campus aqui de Erechim, Júlio Brondani. Ele falou sobre a importância da RS 477, a pavimentação entre os municípios de Áurea, Centenário e Carlos Gomes e o quanto essa ligação pode ajudar a desenvolver. Além disso, outras ligações asfálticas aqui da nossa região podem auxiliar no desenvolvimento. Vamos rever juntos essa entrevista. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje vai falar sobre a RS 477, a rodovia do desenvolvimento. Cerca de 20 quilômetros que faltam a serem pavimentados aqui na região do Alto Uruguai e que vão ligar a nossa região ao Nordeste Gaúcho pelos municípios de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Muitos estudiosos e pessoas estão trabalhando nesta área para que essa obra seja concretizada. Uma delas é o professor universitário Júlio Brondani, que está conosco aqui nos estúdios hoje e ele que também é empresário. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no Bom Dia. Uma saudação especial a todos e a você, Leandro, a satisfação é toda nossa. Bom, vamos começar a falar um pouquinho da RS 477. Eu queria saber por que motivo o senhor começou a trabalhar nesses estudos, o senhor que tem trazido alguns dados, apresentado nas redes sociais, encaminhado e conversado com autoridades. O que lhe motivou a trabalhar nesse projeto também? Na verdade, a URI Campus de Erechim sempre esteve ligada a todas as regiões e a todas as fronteiras. E esse trabalho vem de longos anos e o que nós estamos fazendo é apenas dar a nossa contribuição às autoridades que estão trabalhando, à imprensa que está divulgando, na necessidade que nós temos de voltar às nossas origens. Se nós olharmos a nossa história, a ocupação desta região norte e da nordeste, assim como na região da Anzope, ela é uma ocupação idêntica há 100 anos. Imigrantes europeus que vieram para cá e que, através do seu trabalho, construíram estas regiões. Inicialmente nós éramos ligados por estradas sem pavimentação e nos últimos anos, as regiões foram separadas pela falta desta ligação asfáltica. E os próximos 100 anos nossos dependerão de todas as regiões, seja a ligação lá por Campinas, seja Aratiba ligando com Itá, seja aqui Carlos Gomes, Áurea e Centenário ligando com São João da Artiga, dependem destas obras de infraestrutura, bem como as demais aqui da região. E não há tempo a perder. Os próximos 100 anos precisam disso. E isto só vai se obter unindo forças, deixando de lado as questões político-partidárias, as questões ideológicas e buscando
pela ciência e pelo diálogo, esta união. O que nós estamos fazendo aqui é uma pesquisa secundária de dados. Esses dados já estão publicados. O que nós estamos fazendo é sistematizando e colocando à disposição de todos, para que todos tenham a consciência da importância da união destas regiões. No mundo da terceira década, nós estamos falando em 2030, todos são adversários de todos sob o ponto de vista geopolítico. Países contra países, regiões contra estados, e o que nós precisamos em termos regional é que, ao contrário de todos sermos contra todos, é todos nos unirmos para nos defendermos do todo. Hoje o comércio, ele não deixou de existir durante a pandemia. O que mudou foi a forma como o consumidor final fez as suas aquisições, e notadamente pelo comércio eletrônico, que houve um salto muito grande. Mas nós precisamos estar em dia com isso, mas ao mesmo tempo unidos para reaproximarmos as regiões, uma vez que, como eu disse, há 100 anos atrás nós já éramos unidos pela mesma causa, uma causa da imigração. Professor Brondani, nessa pesquisa que o senhor está ainda fazendo levantamento de dados, já apresentou alguns resultados, quais apontamentos o senhor pode nos já trazer e mostrando que é possível a realização desta obra aqui na nossa região? A obra ela vai precisar de força, da força da união e da força política. E eu fiquei muito satisfeito com os dois presidentes das duas associações estarem, juntamente com os prefeitos, preocupados e também fazendo este movimento. Os números que estão divulgados aí num quadro sintético, eles demonstram o potencial desta união. A partir de amanhã, que nós estaremos divulgando município a município, e depois vamos unir em ranking, nós vamos chegar à conclusão que nós não temos outra saída a não ser estarmos unidos, por conta, evidentemente, das diferenças de tamanho e também de PIB e de PIB per capita, aonde somente a união vai garantir o futuro nosso. Mas só para dar uns dados aqui, nós temos, unindo as duas regiões, quase 13 mil quilômetros quadrados de área, 370 mil habitantes. Evidentemente que aqui a gente precisa fazer todos os filtros. A região de Lagoa Vermelha já não viria para cá, Tapejara também não, mas as demais, nós estaríamos indo para lá e eles indo para cá, porque essa estrada não é importante para Erechim, é importante para as duas regiões, seja no que diz respeito ao transporte de produtos do agronegócio, seja na área de turismo rural, seja na área de turismo das águas. Ambas regiões poderão ter uma sinergia muito melhor do que andar sozinhas. O PIB, que a região norte é 9 bilhões, 10 bilhões, e a região nordeste é 6, passa a ser 15 bilhões. Esse PIB se conversando, essas riquezas se conversando, isso é natural, sob o ponto de vista econômico. O crescimento do mercado é gente, renda e acesso. Isso é mercado. Nós vamos somar aqui a população de 370 mil, nós vamos somar aqui os domicílios, são 94 mil domicílios, 94 mil casas e apartamentos. Quando estas regiões passarem a conversar, esse comércio vai se potencializar mais. Na área de serviços, então, nem se fala. Serviços educacionais, serviços na área de saúde e demais serviços, uma região irá complementar a outra. Nós temos 32 municípios numa região, 19 noutra, mas
esses dados todos vão passar a andar integrados. Arrecadação de ICMS, 494 milhões as duas regiões arrecadaram em 2020. Ora, se a gente multiplicar isso por 5 anos, por 10 anos, por si só esses números nos dão a tranquilidade para dizer de que nós precisamos gerir também os nossos recursos e eles precisam retornar. Não é pouca coisa 494 bilhões de riquezas geradas pelas duas regiões. O número de eleitores, eu sou um pouco contrário a essa falácia que se diz que não há clima para unir interesses em torno de candidaturas viáveis. É pensar muito pequeno. Com 285 mil eleitores, se houver união, a força da união pode eleger 2 deputados federais, 4 ou 5 estaduais, se nós olharmos para a mesma direção. Cada município que tem que cuidar dos seus interesses, sim. Cada população tem que cuidar dos seus interesses, mas no mundo da terceira década ninguém faz mais nada sozinho, e 285 mil eleitores fazem muita diferença. E Santa Catarina já faz isso há muito tempo. Elege-se prioridades, o campo da ideologia fica separado nesse momento e busca-se o interesse, evidentemente, das populações e dos segmentos geográficos marcados pelos municípios. Capacidade de consumo desses 2 municípios e dessas 2 regiões. Os 94 mil domicílios urbanos, né? Não estou falando nem dos rurais. E também a população de 370.100 pessoas vão consumir, somente na área do consumo pessoal, 7 bilhões em 2020. Isso é um número espetacular. Como nós já estamos em 2021 e não em 2020, esses dados são de 2020, nós veremos que haverá um crescimento aqui, pelos dados que eu tenho de Erechim, eu recebi sexta-feira, eu recebo anualmente todos os dados de consumo e de população, enfim, e também o potencial de consumo de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um crescimento para 2021, haverá crescimento aqui também, mas os dados de 2020 são bem próximos. Frota de veículos, 260 mil, claro que aqui está incluído caminhões, ônibus, motos, mas enfim, a mobilidade, seja a mobilidade urbana ou a mobilidade incluída aí da área econômica, ela gera aqui uma frota de 260 mil veículos que vão precisar de manutenção, que vão precisar de reposição, que vão precisar de troca, e nós não podemos acreditar somente a estes 20 quilômetros, porque há outros fatores que precisam, mas a união pelos 20 quilômetros daqui, pela união com o ZOP, naquela ponte, pela união que o município de Aratiba e o Estado estão fazendo com o Itar, vão nos dar, tem o potencial de nos abrir a mente e também nos dar a oportunidade de dizer que juntos somos mais fortes. Pois é, professor, eu ia falar exatamente isso que, bom, o senhor
no tempo que o senhor já convive aqui em Erechim e trabalhou à frente de diversas áreas e projetos e entidades, sabe bem a importância dessas ligações. Por exemplo, a BR-470, a RS-470, que foram sendo forma SC-470, que liga aqui em Erechim, a região de Chapecó. Quando ela foi asfaltada, muitas empresas daqui conseguiram negociar muito mais com Santa Catarina e vice-versa. Santa Catarina também se aproximou mais da nossa região, né? Então, a importância dessa ligação que vai abrir. E o senhor fala muito bem dessa questão do mundo globalizado. A gente já vê essa questão agora nas vacinas, né? De um governo disputando com o outro, essa questão que pode se acirrar para os próximos anos. Então, concluindo essa questão, podemos dizer que apenas a união da população pode realmente fazer com que essas obras aconteçam, tendo em vista que, claro, são projetos que dependem da união do governo federal, realizadas muitas vezes pelo governo do estado, no caso dos asfaltos, mas só vão acontecer se as populações se unirem e decidirem a forma correta? Isso vai demandar, em primeiro lugar, a responsabilidade de cada um pelo todo, o comprometimento individual das instituições, das associações, das entidades, com o êxito do todo. O protagonismo, temos que deixar do lado a pequenez de sermos protagonistas individuais para buscarmos o melhor para o todo. O conhecimento destes dados e também das ações que os líderes estão fazendo, das entidades de classe, dos presidentes das duas associações, dos prefeitos municipais, e passar isto para a população, para que ela esteja informada e ciente disso. O mundo da terceira década é o mundo dos preparados e é o mundo da ação. Não é mais, nunca foi, mas agora acabou a era do eu penso assim e eu acho que deve ser assim. A verdade, ela é universal e palavras são palavras, ações são ações, mas apenas resultado é o que interessa. Explicações por explicações não cabem mais. Então, só para a gente ter uma ideia o quanto é importante que essa obra comece esse ano. Eu estive falando com o prefeito Polis, que é presidente da AMAL, há recursos para 10 quilômetros que vão ser anunciados pelos deputados aqui da região. Muito bem. É necessário que esses 10 quilômetros sejam executados. Por quê? Porque o ano que vem há troca de governador. Uma vez que o governador atual falou que não quer ir à reeleição, ele não quer mais ser governador, ou colocar o seu nome para a disputa. Um novo governador, do jeito que andam as finanças do Estado, vai dizer, nos primeiros 2 anos, que ele pegou o Estado quebrado, como todos os outros governadores falam. E de novo lá se vão 2 anos. Não há mais tempo a perder. O tempo anda muito rápido. E nós não... Esses 100 anos do futuro dependem de 2 ou 3 anos agora. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui ao Grupo Bom Dia. Destaco que nas nossas edições impressa e digital, essa nossa conversa também estará disponível. Muito obrigado, professor, pela sua vinda. O Grupo Bom Dia fica sempre com as portas abertas para que o senhor venha aqui trazer mais sobre essas informações e outras pesquisas que o senhor está sempre à frente aqui na nossa região. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Gostaria que a audiência toda, ela é, além de ser grandiosa, ela tem uma abrangência das 2 regiões, que se engajassem nestas ações regionais e que tomassem conhecimento do nosso tamanho. O nosso tamanho é importante, a nossa região é muito importante, os nossos empregos e a nossa renda dependem de nós. E fico também à disposição para sempre que, se for necessário, estou à disposição aqui do Grupo Bom Dia e mais uma vez agradecendo a oportunidade.
Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Hoje à noite tem mais Bom Dia Entrevista para você. Eu vou conversar com a especialista em sexualidade, Eliane Duarte. É logo mais às 8 da noite aqui na TV Bom Dia. Não perca o nosso Bom Dia Entrevista. E amanhã, sexta-feira, tem 2 Bom Dia Entrevistas especiais para você. Muito legal, hein? Gente, o programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um forte abraço para você, tudo de bom e até mais.